Oi pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre TPM. O que é a TPM? A tensão pré-menstrual. Às vezes a paciente chega no consultório e começa ali, desencadeia um monte de queixas, né? É dor de cabeça, dor na barriga, inchaço, papapá. Mas quando é? O mês todo, doutora? Então não é TPM. A tensão pré-menstrual, o próprio nome já diz, né? Ela acontece antes da menstruação. O mais comum é na semana que antecede a menstruação. Algumas mulheres, às vezes até 15 dias, né? Então, metade do mês passa na TPM. Ela persiste um pouquinho no primeiro, segundo dia da menstruação, isso é o mais comum. Algumas mulheres fica ruim a menstruação toda, mas ainda assim é tida como uma TPM. Então, a TPM tem a ver com o período que antecede a menstruação. Se é o mês todo, já não é mais a TPM. O que é o mais comum dessa fase? Principalmente cólica, é o que mais a mulherada reclama, né? E alteração de humor. Tem mulher que fica insuportável. Ela mesma chega e fala, não estou me aguentando. Algumas chegam com o marido, falam, a gente não está aguentando ela. Então, tem tratamento para isso? Tem. Algumas pacientes ficam irritadas, algumas ficam chorosas, algumas ficam irritadas e chorosas, ficam mais sensíveis. Algumas não têm sintomas psicológicos, né, emocionais, mas em contrapartida tem cólica muito forte, tem dor de cabeça, ou tem dor na mama, uma sensação de inchaço por inteira, às vezes realmente tem a retenção hídrica, né? Eu peso antes da menstruação, eu estou 1 quilo, 2 quilos a mais, depois que eu menstruo, já diminui esse peso. Então, são vários sintomas, são vários sinais que me levam a procurar um tratamento para TPM. Às vezes, a gente vai tratar só o sintoma específico. Por exemplo, chega uma adolescente no consultório, que está aí nas suas primeiras menstruações, mas já está com uma irregularidade menstrual, que é comum, né? Principalmente nessa fase de começo de vida menstrual, ou tem um pouquinho de dor na mama. São sintomas que a gente pode tratar muitas vezes com fitoterapia. Um remedinho à base de planta, que para essa idade cai bem, né? Tem menos efeito colateral, tem menos riscos de você estar lançando mão nessa fase de 12, 13 anos. Então a gente tenta primeiro um remedinho mais à base de plantas, né? A hormonioterapia, que são os tratamentos à base de pílula, principalmente, nessa fase é muito comum também, mas a gente deixa para quando os sintomas são um pouquinho mais fortes e não respondem bem ao tratamento que a gente, né, tentou aí uma coisinha mais natural. Se a paciente chega com queixa de enxaqueca, muitas vezes eu preciso conversar com essa paciente, ver o antecedente dela e realmente é só pré-menstrual, então vamos tentar resolver a parte com hormônio. Eu tomo uma pílula de alta dose, eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar diminuir um pouquinho o estrógeno ou vou tentar diminuir um pouquinho a dose desse hormônio para ver se melhora. Algumas vezes eu vou tentar um anticoncepcional de uso contínuo para tentar melhorar essa enxaqueca. Muitas das vezes, se você vai num neuro com a queixa de enxaqueca, ele já quer tirar a pílula, porque realmente algumas pílulas, principalmente por conta do estrógeno que eu citei agora há pouco, ela pode intensificar um pouquinho, exacerbar um pouco a enxaqueca. Nesse caso, uma boa opção seria tentar um anticoncepcional à base só de progesterona, que é uma pílula um pouquinho diferente, principalmente para quem tem esses problemas de enxaqueca, né, de dor de cabeça. Bom, troquei, usei uma progesterona, que é essa pílula diferente e tal, não resolveu? A gente pode fazer um teste terapêutico, suspender a menstruação. Tem mulher que eu preciso suspender a menstruação, porque a TPM dela é muito intensa, ela perde dia de trabalho, ou ela perde dia de aula, ela tem um convívio ruim no meio que ela trabalha, no meio que ela frequenta, né, seja na escola, seja no trabalho, nesses dias. Então, a qualidade de vida da mulher, muitas das vezes, cai nesse período. Então, um teste terapêutico bom seria suspender a menstruação. Tudo isso é uma questão de você sentar
expor o que acontece, né, nessa fase e a gente tentar achar junto uma solução. Algumas pacientes que têm os sintomas psicológicos, os sintomas emocionais muito exacerbados, a gente entra, às vezes, com um ansiolítico, com um antidepressivo. Muitas das vezes eu uso só nesse período de TPM realmente, eu começo a tomar na metade do ciclo até descer a menstruação. Em alguns casos eu preciso tratar o mês todo, ou em outros casos também, a suspensão da menstruação. Ah, mas muita mulher pergunta, faz mal eu suspender a menstruação? Depende. Se você tem uma clínica que te leve a pensar em suspender a menstruação, não, ela não vai fazer mal, ela vai melhorar a tua qualidade de vida. Então, muito pelo contrário, ela vai te fazer bem. E hoje em dia, a gente tem anticoncepcional para fazer isso, né? Antigamente, que as pílulas eram de uma dose hormonal mais forte, era ruim realmente a gente ficar emendando as cartelas, né? A opção antigamente era emendar a cartela. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem pílulas combinadas, a gente tem pílulas sequenciais, a gente tem métodos diferentes, né, de tomar essa pílula. Às vezes toma só 24 dias, pausa só 4, já tem uma melhora desse sintoma de TPM. Algumas combinações, você toma 26 comprimidos, 2 são placebo, já pega um pouquinho melhor a TPM, ou então não. Você toma, uso contínuo, suspende a menstruação, aí eu não vou ter a TPM. Beijão, até a próxima dica.